Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. O tema dessa noite é Diante da Providência. Essa lição está no livro Palavras da Vida Eterna, do Chico Xavier e de Emmanuel. E ele trata nesse trecho, nessa lição, um trechinho de uma das cartas de Paulo a Timóteo, que era filho de Paulo. E essa carta ele escreveu enquanto ele estava na prisão. A gente muito fala da conversão de Paulo, né? É muito comum falar sobre a conversão de Paulo, de sua transformação de Saulo para Paulo, né? A gente costuma ouvir muito isso. Paulo antes era Saulo, ele era um perseguidor de cristãos, né? Esse era o trabalho dele, ele era remunerado para isso, ele acreditava nisso. Ele acreditava, assim como muitos outros, que o cristianismo, o fato das pessoas serem cristãs, isso atrapalhava aqueles que eram judeus, né? E infringia a lei mosaica, né? Não podia haver outra religião, não podia haver outra crença. Aqueles que eram pegos nessa conduta, adotando, pregando e servindo de outra religião, a lei era severa, a pena era capital, era a morte. Estevão foi morto por Paulo, né? Por Paulo também, a pedradas, né? Ele foi apedrejado, entre outros cristãos também que foram, né? Mas, certa vez, enquanto Paulo viajava até Damasco, pela estrada, eis que surge um clarão à sua frente, tão forte que o cega, e nesse clarão vem uma voz, e era do próprio Cristo, que dizia para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? A partir desse momento, esse homem percebe que esteve andando por muito tempo, por toda a sua vida, no caminho errado. Esteve andando equivocado, esteve seguindo orientações, vivendo ela, executando, não da maneira correta, não da maneira mais adequada. E ele passa então a procurar, estudar e aprender sobre aquele homem que ele perseguia. Quem era Jesus? Quem era o Cristo? Por que haviam tantas pessoas seguindo esse homem? O que ele tinha de especial? O que ele tinha de diferente? Ele vai saber. A vida de Jesus é fascinante. Os exemplos, os milagres, as curas, o testemunho, as palavras dele. As pessoas se convenciam de que as palavras do Cristo eram boas. Ele viveu, ele foi o testemunho da própria palavra, ele viveu tudo aquilo que falou e pôs em prática. Então Paulo resolve segui-lo. Mas ele era um perseguidor dos cristãos que começou a acreditar em Cristo. Todos os outros se convenceram? Não. Por muito tempo não. Então, Paulo passa a pregar o evangelho com dificuldades, porque, afinal de contas, até ontem ele perseguia os cristãos. E, de repente, de uma hora para outra, ele vira um cristão. As pessoas achavam que ele tinha sido... Estava louco, estava insano. O que é isso, Paulo? Te conheço, te vi crescendo. Quantos cristãos a gente não matou juntos? E você está aí seguindo essa historinha? Você está aí andando com essa gente? Você está louco, você está perturbado. Ele cai em descrédito. Ele cai em descrédito, mas não desanima. Não desiste. Pelo contrário, isso faz com que ele estude mais, aprenda mais, se fortaleça em espírito. E ele passa a ser conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus.
E ele passa a pregar fervorosamente, passa a convencer mais pessoas, passa a dar orientações para igrejas, seguidores de Jesus que estavam em outros cantos do mundo. Ele viaja pela Ásia, ele viaja pela Europa, ele viaja por diversos lugares levando a palavra. Até que por fim, na 7ª vez que ele é preso, ele é enfim condenado. Mas como ele era romano e não judeu, ele não tem uma morte se ele fosse judeu, ele seria apedrejado, mas como ele era romano, ele tem uma morte romana, ele é decapitado. E assim termina a sua passagem. Mas a mensagem que ele levou, a vida que ele levou, o testemunho da transformação que ocorreu nele, foi tão forte que ele foi o maior divulgador do cristianismo. Ele se incumbiu de transformar a mensagem, de espalhar a mensagem de Jesus. Ele foi o principal divulgador daquela época, né? Esse é um dos grandes méritos dele. Uma das grandes, a origem, né? Uma das origens do cristianismo, da divulgação do cristianismo, está justamente nisso, em Paulo, no seu trabalho na sua vida, né? Na obra da sua vida, na sua conversão e na sua morte. Sempre com fé, sempre crendo, sempre rezando, sempre usando os melhores argumentos. Por que eu estou contando a vida de Paulo? Porque imaginem o seguinte: hoje nós sabendo o que sabemos, ou o pouco que nós sabemos, matar é correto? Hoje nós entendemos, como nós estamos aqui no centro espírita, numa casa, uma casa espírita que é uma casa cristã, né? Temos o Mestre Jesus como modelo, né? Podemos não seguir todos os exemplos que o Mestre nos deu, todas as orientações, mas nós acreditamos que esse seja o caminho correto, não é isso? Eu posso dizer, eu ainda não faço tudo isso, mas eu estou aqui para aprender, eu estou aqui disposto a isso. Eu acredito nesse homem, eu acredito nas palavras dele, eu acredito no ensinamento dele. Não é? Temos Jesus como correto. Então, nós sabíamos que essa primeira parte da vida de Paulo seria uma coisa, aos olhos de Deus, o quê? Reprovável ou aprovável? Reprovável, certo? Um homem que perseguiu outras pessoas, que matou. Isso condiz com os ensinamentos do Cristo? Não. Isso condiz com aquilo que Jesus ensinava, que nos conduziria a um reino de Deus, a um reino mais feliz, a vida eterna? Era esse tipo de atitude que ele fazia? Sim ou não? Não. E se Paulo não tivesse encontrado Cristo? E se Paulo continuasse Saulo? O que seria dele? Quando ele tivesse que se apresentar diante de Deus, quando ele tivesse que se apresentar diante da sua própria consciência para verificar suas atitudes, quando ele chegasse do outro lado e percebesse que todo aquele esforço, todo aquele trabalho que ele acreditava tanto, estava totalmente equivocado, mas que então ele já teria desencarnado. Vocês acham que ele se sentiria bem? Vocês acham que ele ficaria bem consigo? Tranquilo? Não. Paulo renasceu na estrada de Damasco. A estrada de Damasco é usada em muitas situações para mostrar um ponto de mudança na vida das pessoas, né? Muitas pessoas falam assim, qual é a sua estrada de Damasco? Onde foi a sua estrada de Damasco? Onde que foi o ponto de mudança nosso na vida que nos tirou de certas coisas, de certos hábitos, de certos vícios, de certos comportamentos que estávamos fazendo
há tanto tempo que nem percebíamos, achando que estávamos corretos, vivendo daquela forma, pensando, não, o certo é assim, o bom é viver assim, eu sempre fui assim, para que mudar? Não tem outro jeito, o certo é esse, eu aprendi assim, meu pai e minha mãe faziam assim, meu avô fazia assim, eu tenho que continuar fazendo assim. E aí então, em algum momento, em algum instante da nossa vida, nós vemos um clarão, nós vemos uma luz que nos cega, uma luz que nos machuca, ou melhor, que nos ilumina que estamos vivendo, na verdade, em dor, em engano, em tristeza. Estamos vivendo equivocadamente, dando valores a coisas que são fúteis, que são passageiras, que são efêmeras. Estamos dando valor demasiado à beleza externa, valor demasiado a conversas sem sentido, valor demasiado a cuidar da vida dos outros, valor demasiado a mágoas que temos, a rancores que carregamos, dando valor demasiado a nós mesmos, ao eu primeiro eu, agora eu, minha vez. Não esquece de mim. E nós vemos que essas atitudes estavam nos levando a um precipício. A um precipício financeiro, a um precipício na saúde, em que eu poderia acabar com a minha saúde, poderia acabar com a minha estrutura física, poderia acabar com o meu dinheiro, por conta de um vício, de jogo, de compulsão por compras, por débitos indevidos. Um precipício moral, um precipício social, em que as pessoas começam a se afastar de mim, em que eu começo a atrair um monte de relacionamentos que são viciosos, que são nocivos, que só nos fazem mal e nós não percebemos. Que nós afastamos as pessoas boas, afastamos aqueles que amamos, que se importam conosco, que zelam por nós, que nos dão valor, e nos cercamos de pessoas que nos puxam para baixo, com a qual nós afundamos em diversos problemas. Um precipício intelectual, em que temos tantos meios à disposição para nos tornarmos mais inteligentes na era em que vivemos, mas acabamos só lendo futilidades, lendo coisas sem pé nem cabeça, nada que nos acrescente, só sabendo da vida do outro, só vendo novela, só vendo coisinhas, sem se educar adequadamente, sem se importar com coisas que nos enriqueçam a alma. Um precipício moral em que não nos importamos muitas vezes com o nosso próximo, que a caridade parece que é algo que só Jesus podia fazer, sem perceber que a caridade está nas coisas mais simples, num sorriso, num gesto simplório que a gente pode fazer, mas ao contrário disso a gente fica ali no nosso egoísmo. Qual estrada de Damasco nós tomamos que nos trouxe até aqui hoje? Qual estrada de Damasco nós tomamos em que vimos num clarão em que essas coisas nas nossas vidas não estão indo bem, que precisam ser mudadas, que precisam ser redirecionadas, que nós nos imaginamos diante de Deus nos perguntando: e aí, meu filho, o que você fez com a sua vida? O que você fez com o tempo que eu te emprestei? O que você fez com a veste corporal que eu te dei? O que você fez com a sua saúde? O que você fez com as pessoas que eu pus para te ajudar?
O que eu fiz com dinheiro? Você fez com o dinheiro que nós fornecemos para você fazer mais coisas? Cada um de nós é Paulo, cada um de nós é Saulo, e cada um de nós pode se tornar Paulo. Quando nós olharmos para essa mudança, quando nós percebemos que nós temos o direito e o dever de viver, o direito e o dever de servir ao próximo, o direito e o dever de sermos pessoas melhores do que fomos. Que a mudança não é algo que acontece na vida de alguém lá longe, que a bondade não é algo que só vai tocar uma pessoa extremamente perfeita, mas que nós aceitarmos da seguinte forma: eu me amo e eu me aceito como eu sou, como eu estou. E eu me amando e me aceitando, eu posso amar o outro, eu posso aceitar o outro. Eu me amando e eu me perdoando, eu posso perdoar o outro. Eu me amando e me educando, eu posso educar o outro. Toda mudança que eu quero ver no mundo, todo problema que eu vejo no mundo, está em mim. E toda solução também. Nós somos capazes de realizar a mudança no mundo que a gente tanto almeja. Olha que era pessimista que nós estamos vivendo. Eu liguei hoje, eu estava ouvindo no rádio lá um comentário político. É impressionante, não tem assim, olha, então, e lá no final vai ter um copo d'água para vocês beberem. Não. Lá no final vai ter um copo de sal, para vocês ficarem com bastante sede, precisam andarem mais. É um pessimismo danado. Só se olha para o problema, só se debate o problema, só se fala do problema. E a gente pergunta assim, tá ok, brother, eu estou me afogando e você está descrevendo a água. Joga uma boia. Me joga um colete salva-vidas. E é isso que a gente tem que fazer com as coisas da nossa vida. Temos problemas? Temos, sim, senhor. Temos dificuldades? Temos coisas a melhorar? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque do mesmo jeito que temos as coisas para melhorar, temos os problemas, nós temos a oportunidade de superação. É preciso coragem para efetivar a superação. A coragem requer fé, requer sacrifício, mas não um sacrifício tolo de martírio, o sacrifício do orgulho, o sacrifício do egoísmo, o sacrifício da vaidade, da inveja, da intolerância, da incompreensão. A coragem requer a sustentação do amor. A coragem requer fé, crença que quando fazemos o melhor, agimos para o melhor, intentamos para o melhor sempre vencerá. Ah, Paulo, mas você acabou de falar a história de que Paulo fez e foi assassinado. O homem morreu. Olha a sua obra aqui propagada, olha cada um de nós aqui nesse centro falando de Jesus, falando da sua palavra, falando de uma ideia de superação, falando de uma humanidade que é irmã perante Deus. Todos criados a partir do mesmo Pai. Será que o Paulo que se apresentou diante de Deus depois da sua morte era o mesmo Paulo que estava na estrada de Damasco? Sim ou não? Nós também não somos. Uma vez aberta uma ideia nova, uma vez que uma ideia nova surge na nossa cabeça, a gente não tem como voltar. Cada vez que a gente ganha um conhecimento, a gente não tem como desconhecer, a gente não tem como desaprender. Nós hoje aqui estamos aprendendo, estamos abrindo nossas mentes, estamos abrindo nossos corações. Nós viemos aqui nesse lugar com um ambiente propício para isso. A casa está calma, serenada. Tivemos música
que nos deixou mais emotivos, mais aflorados, falou de coisas, permitiram que nós entrássemos em contato com os nossos sentimentos, que às vezes no dia a dia a gente não tem esse tempo, às vezes a gente não consegue esse espaço, essa liberdade, nem na nossa casa, porque lá está em conflito, está em problema e a gente não consegue se encontrar. Então a gente vem para esse lugar que é um refúgio, é um recanto, é um oásis, sim, né? Em meio a esse deserto que às vezes são esses problemas que estão lá fora. E aqui nós podemos descansar, podemos nos encontrar, podemos abrir nosso coração e nossa mente, podemos perceber de uma forma melhor o que precisamos para a nossa vida. E o que precisamos? O que você veio buscar aqui? O que nós viemos buscar aqui? Hoje. Vocês pensaram sobre isso? Às vezes a gente pensa assim, vou lá para tomar um passe, vou lá para ouvir uma palestra, vou lá para... Pede a Deus. Deus me ajuda a encontrar o que eu estou procurando. Deus me ajuda a olhar para ali, para ouvir aquelas músicas, ouvir aquelas palavras e encontrar ali o que eu estou buscando. Abra-se, permita-se. Nós estamos falando aqui de mudança. No Espiritismo nós falamos muito disso a respeito da reforma íntima. É necessário fazer uma reforma íntima, cada um de nós. O que é essa reforma? Reformar, dar uma forma nova. Não é isso? A forma que temos hoje é o resultado de muitas existências corporais, é o resultado de muito aprendizado que a gente teve e que hoje, esse mal-estar que nós temos, esse incômodo, essa tristeza, essa angústia, essa dor, o que for que nos trouxe até aqui, está nos dizendo, isso não é mais apropriado, isso não é mais necessário e eu não sei como mudar. Nós viemos aqui hoje em busca de resposta. Como eu mudo? Eu sei que eu tenho que mudar, mas como eu mudo? Boa pergunta, né? A gente sempre faz essa pergunta, porque para um palestrante é muito simples eu dizer assim, então, tem que ser bonzinho, tá? Tem que amar o próximo, tá? Já sabem, pode ir para casa. Tá certo? Aí vocês saem daqui amando todo mundo, porque o palestrante falou, não é isso? Sim? Não. Claro que não. Porque falar que tem que amar é fácil, mas como eu faço isso? Porque tem hora que eu não... Tem dia, tem momento, e às vezes até dentro aqui a gente se sente impelido, né? Se sente com vontade de amar, de dar um abraço. As pessoas estão aqui sorrindo pra gente. Boa noite, bem-vindo. Como você está? Não é? Mas aí a gente sobe no ônibus, o motorista dirige que nem um doido. A gente pega um carro, alguém dá uma fechada. A gente chega em casa, ao invés de ouvir um boa noite, ouve uma reclamação. E aí nosso amor... Por quê? Porque a gente colocou a condição de amar no outro. O amor não tem que estar no outro, no que eu vou receber do outro, no que o outro vai me dar. O amor tem que estar condicionado ao que eu tenho, ao quanto eu me amo e o quanto eu posso dar. A medida do amor que nós temos por nós é a medida que nós damos para o próximo. O quanto amo o meu próximo é o quanto eu me amo. Percebem? Vocês entenderam isso que eu falei? Eu achei meio confuso a primeira vez que eu vi, eu vou falar de um outro jeito. Eu só consigo amar uma pessoa o tanto quanto eu me amo. Eu não consigo amar ninguém mais do que eu me amo. Melhorou? Dá para entender isso? Tá. Isso serve de parâmetro para quê, Paulo? Para a gente perceber como que a gente está se amando. Quando eu chego no trabalho,
como eu dou um bom dia? Quando alguém me fere, me ofende, me machuca, me prejudica, como eu revido? Como eu lido com isso? Eu sou paciente, eu sou tolerante? Eu perdoo? Eu sou piedoso? Quando eu estou precisando de alguma coisa, eu peço para o outro com delicadeza, com jeitinho? Ou eu dou um berro, vamos meu filho, oh meu Deus do céu! Se a gente está vendo que a gente está fazendo isso com os outros, pode ter certeza que a gente se trata assim também. Quem mais maltrata a gente é a gente mesmo. Percebem isso? Como eu não vou me maltratar? Como eu vou, nessa estrada de Damasco, conseguir a mudança? Porque a gente chegou aqui na estrada de Damasco. Paulo chegou na estrada de Damasco. Paulo enxergou Cristo. Longissimamente de mim ser Cristo aqui na estrada de Damasco. Tá ok, gente? Só estou conversando com vocês. Mas a gente está passando uma mensagem do Cristo. Então aqui eu tenho um papel de levar uma notícia para vocês. Mas Paulo poderia ter ficado cego, caído do cavalo, levantado, feito assim, ó, subido no cavalo e pego mais um monte de cristão. Ele teve que fazer o quê? Agir. Ele teve que se convencer que a mudança era necessária, procurar o que precisava ser mudado e efetivar a mudança na vida dele. Como que ele fez isso? De uma vez, de uma hora para outra? Já levantou, já virou... Paulo já saiu amando e adorando tudo e tudo certo, assim? Não. Ele teve que estudar, ele teve que se dedicar a isso. Ele teve que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Como que a gente aprende isso? Como a gente aprende as coisas? Como? Praticando, estudando. Essa casa é uma casa de oração, é uma casa de prece. Essa casa é um hospital que nos acolhe, nos ampara, nos dá passes, nos dá orientação, mas é uma casa de estudo também. Há diversos cursos na casa. Cursos sobre o Evangelho, cursos sobre como aprender a colocar o Evangelho em prática na vida, cursos de como servir melhor o próximo, como corrigir aquilo que a gente está querendo melhorar na nossa vida. É só se inscrever, é só se praticar. Ah, Paulo, não tenho tempo. Talvez hoje, talvez agora, mas com uma boa vontade, será que a gente não consegue mudar essas coisas? Será que não tem nada mesmo na nossa agenda que a gente possa trocar? A gente já não chegou até aqui? A gente já não está aqui com essa dúvida de como mudar? A gente não pode então mudar alguma coisa? Todas as coisas que a gente aprende, a gente tem a oportunidade de usar ou guardar. A gente não joga fora. Está guardado. Mas foi dado para a gente. E o que a gente vai fazer com isso? Como eu disse, quando a gente chegar lá na frente e tiver que se apresentar e dizer o que a gente fez com a vida, vai estar escrito perguntando o que vocês fizeram com aquilo lá, daquele dia que vocês aprenderam. E a gente vai ficar assim, ó, sabe o que é que eu não tive tempo? Te dei aí mais 30 anos de vida, te dei aí mais 5 anos, te dei aí mais 10 minutos, você não aproveitou nada. Quem tem a ganhar se nós praticarmos isso? Quem tem a ganhar se nós nos tornarmos pessoas melhores? Quem? O que a gente está esperando, gente? Eu acho interessante o fato de que tem muitas mulheres, né? Muitas mulheres procuram mais, né, as casas espíritas, as palestras, etc., do que homens. Porque, em geral, a mulher ela já naturalmente, pela natureza feminina, ela está em maior contato com seus sentimentos. Nós, homens, somos uns brucutus e a gente está aprendendo ainda isso, não é verdade?
A gente não cresceu para ter muito sentimento, a gente cresceu para ser ogro mesmo, né? A maioria de nós, não é verdade? Estou mentindo? A gente aprendeu isso. E graças a Deus temos pessoas que conseguem vencer isso, conseguem vencer os preconceitos dos outros e principalmente os próprios estarem buscando ajuda em casas como essa, né? E assim, falando, por que eu falei das mulheres? Porque assim, é muito comum nas mulheres, as mulheres se cuidarem também mais do que os homens, né? Também mais do que os homens. As mulheres se cuidam, hoje em dia tem muita oportunidade disso, não é? De fazer uma luz no cabelo, uma unha diferente, um batom novo, uma roupa assim, um sapato assado, uma bolsa que eu particularmente não entendo. Eu falo, olha que bolsa linda. Eu olho assim, é mesmo? Não sei. Não consigo entender, mas as mulheres entendem e elas se cuidam, se embelezam, se tratam. E aí eu falo, e a beleza? E que tempo que a gente vai usar para embelezar o nosso interior, embelezar a nossa cabeça, se enriquecer espiritualmente? Uma mulher com a cabeça bonita é muito mais lindo do que qualquer outra coisa. Uma pessoa com a cabeça cheia de ideias boas, com um brilho no olhar não sedutor, mas um brilho no olhar cheio de bondade, cheio de paz, de serenidade, aquela pessoa que você olha e você fala assim, nossa, isso aqui é um farol, isso aqui é um porto seguro, isso aqui é um cais no meio de uma tempestade. A pessoa está ali. É muito mais rico do que qualquer beleza externa. E é essa beleza, é essa serenidade, são esses valores que nós vamos carregar na nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito, que é a vida eterna. São esses valores que nós vamos levar diante de Deus. São esses valores que vão moldar as nossas próximas encarnações, as nossas próximas existências corporais. São esses valores que vão definir a nossa felicidade no futuro. Paulo está falando para eu jogar fora meu batom, jogar fora as coisas, está louco? Não vou mais na manicure, não vou... Não disse nada disso. Nós temos que nos cuidar do corpo, fundamental. Faz parte de quem nós somos, faz parte do que nós estamos aqui. Ele tem que estar bem cuidado, bem alimentado, com saúde, com beleza, mas nós temos que lembrar de nos alimentar e cuidar espiritualmente, com caridade, com inteligência, com bondade, com maturidade para isso. Não é verdade? Senão nós vamos ser o quê? A gente vai passar pela nossa estrada de Damasco, sair de lá e entrar no salão de beleza? Opa, errou. A gente tem que entrar no salão de beleza sim, mas de beleza da cabeça. O salão de beleza do espírito, da alma, da nossa inteligência, do nosso amor. Sentir amor não é melhor do que sentir ódio, do que sentir raiva, do que sentir tristeza. Então a gente tem que exercitar isso, meus queridos. Paulo não é fácil, está falando tal, mas não é fácil, é difícil. Tá, eu posso concordar com isso. Eu posso concordar que agora está difícil, né? Vou dar um exemplo engraçado. Eu já treinei em academia, muito tempo eu fazia musculação, me fazia muito bem para a saúde. E aí eu tive uns probleminhas de saúde, acabei me afastando e como eu trabalho no escritório o dia inteiro, para mim minha atividade de saúde era ir para a academia, né? E aí eu tive um problema de saúde, acabei me afastando, não consegui muito voltar e o ano passado eu me encontrei com os doces e aí não foi uma combinação muito boa, né? E agora estou eu há alguns anos sem fazer exercício e com muitos quilos a mais. E aí toda vez que eu estou tentando voltar a treinar, tá difícil, porque eu estou tentando
ir de manhã cedo, tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a seguinte consciência. É difícil, até porque eu já fiz isso várias vezes, é difícil começar. Uma vez que a gente começa, vai ficando cada vez mais fácil. Até uma hora que a gente se acostuma a fazer exercício, se acostuma a fazer aquilo, e aquilo começa a fluir naturalmente. Já perceberam? Com exercício, com qualquer coisa. Você entra num trabalho novo, nossa, isso daqui que eu estou trabalhando é muito difícil. Passa um ano, você está lá, craque. As pessoas vêm tirar dúvida com você. Não é assim? Assim é com a caridade. Assim é com o amor. Quando a gente decide praticar, quando a gente veste a camisa, vai dar certo. No começo vai ser mais difícil? Vai. A gente vai errar, vai tropeçar, não vai saber. A hora que era para ficar quieto, a gente vai falar. A hora que era para falar uma coisa doce, a gente vai falar um palavrão. Mas a gente vai saber, opa, não é isso. Não é assim. Dessa vez não foi a melhor forma, mas na próxima eu acerto. E se esforça para na próxima, quando vê a situação, pensar. A gente falava num curso que eu fiz, né, de aprendiz do Evangelho, e era muito bacana, né? A gente conversava sobre isso e falava que assim, tinha um... Eu vou falar esse exemplo, mas não pensa especificamente nisso, tá? Pensa na vida de vocês, o que é isso, né? Que a moça comentava sobre uma amiga dela que ela ficava muito brava no carro, e aí falaram, ó, para de xingar pelo menos, né? Para de xingar, por que você não faz outra coisa? Aí disse que, a gente estava comentando, aliás, desculpa, estava comentando no curso que o trânsito deixava a gente muito bravo, e que a gente xingava as pessoas, brigava, xingava, falava palavrão, falava um monte de coisa. E aí a moça comentou que tinha uma amiga dela que não dirigia muito bem. E que as pessoas brigavam e xingavam muito com ela. Muito ela, porque justamente ela não dirigia tão bem, ela não era tão segura. Mas ela tinha consciência de que ela não dirigia tão bem. Então ela não ficava nervosa. E quando passava alguém reclamando alguma coisa, ela dava um tchau. A pessoa falava assim, não sei o que, ela, tchau, pra você também, boa tarde, dá um beijo. Aí quando ia ver, dali a pouco a pessoa passava meio brava, dali a pouco a pessoa parava, o carro começava a rir, né? Porque ele estava tão nervoso ali, não sei o que, falando uma coisa, olhava para a pessoa, pensa assim, ó, eu estou te chamando para briga, ô você, te odeio. E ela, mas eu te amo. Não, tchau, vai com Deus. E a pessoa ficava, é o chamado quebrou as pernas, não é isso? E aí ela propôs essa coisa e a gente começou a tentar colocar em prática, né, as pessoas do curso. E aí a gente lembrava dessa mulher, só que era assim, né? A gente já estava acostumado a xingar, então, quando a gente estava dirigindo, acontecia um negócio, a gente... Mas não era isso que era para falar, né? Mas eu falei. Passou de novo. Falei. Não, ficar. Passou uma terceira vez. Não falei, tá bom. Passava outra vez, pensava, mas não chegava nem na boca. Tá bom. E até um momento que já não ficava com raiva, aí começava a ensaiar e dava um tchauzinho meio tímido. Aí dava uma mãozinha melhor, aí dava um joinha. Aí quando ia ver já estava, tá, não sei o quê, e as coisas mudavam. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo é que não é assim, hoje eu falei isso, amanhã a gente mudou. Hoje eu falei isso, se a gente tem a ideia de que a mudança é possível, se a gente tem uma ideia de qual que é o objetivo, a gente pode perceber aonde a gente está, o que a gente está fazendo e aos poucos ir mudando. Aos poucos ir tomando conta das nossas atitudes, tomando conta das nossas ideias, dos nossos sentimentos. Sim, somos senhores das nossas ideias e somos senhores dos nossos sentimentos. Nós podemos domá-los com a nossa consciência. Consciência de que o amor, não aquele amor que a gente vê na novela, que o mocinho se declara para a mocinha no primeiro capítulo e no terceiro ele está com outra e ela com outro, não com aquele amor de pessoas que ficam sofrendo e se agarrando.
com o amor que é abnegado, que é paciente, que tudo espera, tudo sofre, com aquele amor que é tolerante, que quer o bem, que é honesto e verdadeiro, com um amor que é uma coleção de atitudes positivas que torna a nossa vida e daqueles que nos cercam melhor. Quando nós tomamos consciência desse amor e miramos em nos tornar esse amor, em trazer esse amor para a nossa vida, nós podemos realizar isso. Vai ser da noite para o dia? É provável que não. Tem gente que muda da noite para o dia. Tem gente que fala assim, é para largar de fumar, tem que ser aos poucos. Eu conheço muita gente que falou assim, esse é o último cigarro, pum, e nunca mais fumou. Eu conheço gente que foi assim. São peças raras, mas existem. Talvez já tivesse em si aquilo ali, né? Carregando de outras existências. Não sabemos, nós só vemos essa existência aqui. A gente não vê como que foi a outra encarnação de uma pessoa, a gente vê essa. E a gente vê a gente mesmo. E pode ser que a gente vai falar assim, então tá bom, então de hoje em diante eu não vou mais xingar ninguém. De hoje em diante eu vou começar a falar bom dia para uma pessoa que eu tenho dificuldade, que eu não olho nem na cara. De hoje em diante eu vou passar a ser educado mais. Eu vou falar oi para o motorista, eu vou falar oi para o cobrador do ônibus, eu vou falar oi para o segurança, para o faxineiro. Eu vou ligar para aquele meu amigo que eu estou com saudades. Eu vou ligar para minha irmã, para minha mãe que eu não falo faz tempo, para o meu pai. Eu vou rezar para aqueles que morreram e já faz tempo, que já desencarnaram e que eu não penso neles direito há um tempão. E quando eu penso com raiva, eu vou falar assim, olha, eu quero resolver isso. Eu quero mudar isso. Eu quero melhorar isso. E a gente vai começar isso, e aí vem o como que a gente quer saber, a gente vai começar a mudar isso na nossa cabeça, dizendo, eu quero e consigo ser uma pessoa melhor. Eu sou, desde já, uma pessoa melhor. E eu estou me esforçando cada dia, em cada situação que se apresente, a ser uma pessoa melhor. Pode ser que a gente não consiga ser nas máximas coisas as melhores pessoas, mas se a gente puder dar o melhor de nós em cada situação que se apresente, isso é um ganho. Que teve pessoas que foram lá visitar o presídio, nossa, elas têm muito mais mérito que eu. Mas você conseguiu resolver aquele problema seu, na sua casa, na sua vida, que estava te atrapalhando de tantas outras coisas? Estou trabalhando nisso. Não se realiza grandes coisas enquanto as pequenas estão aqui, atrapalhando a gente. E essas coisas pequenas são extremamente valorosas, importantes. São os nossos relacionamentos em casa, no trabalho, na vizinhança. Quando a gente estiver com isso resolvido, a gente pode pensar em resolver coisas maiores. A gente está com isso resolvido? Não. Quando vai começar essa mudança? Quando, minha gente? Quando? Já começou. Já começou. Que a gente esteja aqui já pensando em não, que nem aquela história das notícias ruins. Não vou ficar aqui debatendo, descrevendo a água, debatendo o problema. Eu quero solução para a minha vida. Eu quero resolução para a minha vida. Eu quero superação para aquilo que ainda está aqui. Eu quero superar-me. Não superar a ninguém. Eu quero me superar. Superar aquilo que eu faço, aquilo que eu sou hoje. Ser um espírito cada vez melhor. Ser um indivíduo cada vez melhor. Mais consciente. Mais feliz. Esse é o parâmetro de melhoria. Não é o quanto a gente tem no bolso, quantos carros tem, quanto trabalho. Quão feliz de verdade nós somos. O quão feliz eu estou me tornando. O quão feliz as minhas atitudes estão me deixando. As minhas escolhas estão me deixando.
Esse é o parâmetro. Essa é a medida. Eu estou feliz? As pessoas que eu amo estão felizes? Eu estou me prejudicando ou me ajudando com essa atitude, com esse pensamento? Eu estou prejudicando alguém com a minha atitude, com o meu pensamento? Se a resposta for sim, acabamos de identificar algo que precisa ser melhorado. Para alguma das duas, se fizer mal para mim, se fizer mal para alguém, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. A gente tem que transformar, reformar, dar uma forma nova. Se a resposta for não, é algo que nós temos que viver. Que nós temos que dar graças a Deus que aquilo ali seja uma coisa positiva na vida, praticá-la, cultivá-la, transformá-la também ainda sim em melhor. Tá ok? A palestra vai até que horas? Até as 9? Faltam 10 minutos. A gente vai falar mais um pouquinho. Então já começou a parecer um pouquinho mais fácil a mudança, não é isso? Falando desse jeito? Porque é tão assustador falar de mudança, não é não? Sim ou não? Dá uma dor de barriga danada, não é? A palavra é essa, não é? Dor de barriga? Quando eu falo assim, então, pega o telefone e liga aquela pessoa que você não gosta. Eu trabalhei com um gerente, ele me estava dando um curso sobre gerenciamento de prioridades. Como eu gerencio prioridades? E ele falou assim, a gente falou assim, em primeiro lugar você tem que definir o que é o mais prioritário para você fazer, certo? Como você identifica o que é o mais prioritário? Vocês sabem como? Vou dar o segredo, tá? Não sou eu que revelei, foi esse meu amigo. Muito válido. O mais prioritário é aquilo que te dá desinteria. O quê? Isso. Aquilo que te dá desinteria. Ele falou outra palavra mais feia, mas eu vou usar desinteria, que tá... dá um choque também, mas não é tão feia. Como assim, Paulo? Exatamente esse sentimento que a gente está falando. Essa dor de barriga. Aí eu tenho que fazer tal coisa. Você tem que resolver aquele problema. Resolver aquele problema. Eu preciso ir ao banheiro primeiro. Não é assim? Não dá? Desinteria mesmo? Não dá um mal-estar danado? E a gente quer sair correndo? Ele falava, resolve isso primeiro. Porque resolvido isso, acaba a sua desinteria, acaba a sua dor de barriga e você está melhor para resolver as outras coisas. Qual é a dor de barriga que a gente está tendo hoje? Paulo tinha uma dor de barriga, era o cristianismo. Ele tinha que resolver o cristianismo. Resolver o cristianismo para ele era acabar com o cristianismo. Como que ele pensava isso? Acabando com os cristãos. Mas eis que surge Cristo. O próprio Cristo na estrada de Damasco e fala assim, homem de Deus, por que você está me perseguindo? E ele percebe que, sim, ele tinha que resolver o cristianismo, mas não acabando, promovendo o cristianismo. Mas como ele vai promover o cristianismo se ele não é cristão? Como ele vai promover uma ideia se ele não acredita, não a vive? Como ele vai convencer alguém a seguir aqueles passos se ele não segue e não acredita? Ele teve que se tornar aquilo. Nós temos que nos tornar cristãos para sermos dignos de ser chamados assim. Nós somos aprendizes de cristãos. Nós estamos aprendendo. Isso é bom. Isso é bom a gente pensar dessa forma. Se alguém falasse para o Chico Xavier, para a Irmã Dulce, para quem quer que fosse, essas pessoas iluminadas que deram a vida trabalhando para o próximo, se alguém perguntasse, falasse, olha, você é uma pessoa iluminada, nenhum deles aceitava esse título. Sempre pensava em si como só uma formiguinha trabalhando. O Chico Xavier se referia a ele mesmo como Cisco Xavier. Ele falava que ele era só um cisco de Deus, trabalhando. Sem falsa modéstia alguma, muito pelo contrário. Com uma humildade tremenda, com uma consciência tremenda de que seu trabalho era pequenininho ante tudo que precisa ser feito. E imagina só, se o trabalho daquele homem é pequeno, como que está a gente?
Eu ouvi um Ixi Maria. Então, para alguns, essa ideia faz assim, então já que eu não estou, então desiste, não tem jeito. A gente tem que começar. Começar. E começar, às vezes a gente tem uma ideia, os espíritas têm uma ideia equivocada, que chama-se outra vida. Já ouviram falar da outra vida no espiritismo? Sim. Que a gente, isso eu vou deixar para quando? Para outra vida. Não é isso? Muita gente fala isso no espiritismo, não é? Tem alguém aqui que ainda não é espírita, está vindo na casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos, tá? Então saibam disso. O espiritismo tem essa história que acredita-se, muitos espíritas acreditam que nós temos outra vida. Mas eu vou contar uma verdade para vocês todos. Nós não temos outra vida. Vocês sabiam disso? Quantas vidas vocês acham que a gente tem? Hã? Quantas? Ih, vamos fazer um bingo aqui. Tá confuso. Quem dá mais? Vida é uma, vivência várias. Nós não temos outra vida. Nós só temos essa vida, a vida do espírito. Nós somos espírito. Então não tem outra vida. Nós podemos ter outras encarnações, mas a gente sabe como vai ser essa outra encarnação? A gente sabe se vai ser tão boa que nem essa? Mas essa está tão difícil. Não tem, eu sempre digo, não tem nada que está ruim que não possa piorar. Não é verdade? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Não, na outra eu resolvo, porque a outra vai ser moleza. Certeza? Tem uma frasezinha que eu estou achando tão engraçada, falar assim, se a sua vida ficou mais difícil, parabéns, você passou de fase. Não é assim no joguinho? Você joga assim, aí tá difícil, aí você passou, chega a outra fase, muito mais difícil. É assim com a vida. Né? Quer dizer que nós passamos de fase. Mas então, a gente não pode ficar prorrogando, esperando as coisas, ou jogando para esse amanhã. Porque a nossa vida como espírito é eterna, mas a nossa encarnação é limitada, certo? Esse corpo vai perecer. A gente vai ter que se retirar daqui. Como a gente quer chegar do outro lado? Não é isso que a gente estava falando lá no meio da palestra? Não é isso que a gente estava falando sobre Tarso? Sobre Paulo? Paulo de Tarso? Como a gente quer? Com quantas contas a gente quer chegar do outro lado da vida? Nenhuma, né? Já está difícil as que estão aqui, não é isso? Ave Maria, né? Mas vamos pensar o seguinte. Essa historinha parece batida, mas é verdade. Todos nós temos uma riqueza igual. Todos nós temos uma riqueza por igual. Tem gente que fala assim, por que a riqueza não é distribuída igual para todas as pessoas? Mas nós partilhamos de uma riqueza enorme, que é igual. Qual é essa riqueza que todos nós temos igual? Intelecto não, tem gente que é mais inteligente, tem gente que nem tanto, tem gente que ainda não alcançou ainda, né? Tem gente que não consegue manifestar o intelecto com o corpo que tem hoje. Qual é essa outra riqueza que nós temos? Eu digo que nós temos riqueza dia, que Deus deu mesma hora para o rico pobre, ninguém tem mais do que 24 horas. Tempo. Todo mundo tem igual, 24 horas por dia. Todo mundo. Já reparou que tem gente que faz muita coisa, tem gente que não faz nada? Tem gente que faz pouquinho e tem gente que faz muita coisa. A gente tem que aprender a lidar com o tempo. Usar bem o tempo. Usar esse recurso. Esse é o nosso verdadeiro crédito para agir. Tempo. Se nós aprendermos a usá-lo, se nós aprendermos a torná-lo útil, torná-lo eficiente, torná-lo prazeroso,
aprender as coisas com gosto, gostar das coisas boas, pô-las em práticas, viver essas coisas, fazer aquilo que tem que ser feito, resolver as dores de barriga, fazer o que tem que ser feito, a vida não vai ficar mais fácil? Então a gente já sabe, não vai ser da noite para o dia, ninguém vai sair daqui, a gente está aqui semeando, jogando sementes, né? A gente está aqui jogando sementes e preparando o solo. O solo é cada um que está ouvindo isso aqui, são vocês, sou eu, são os espíritos que estão aqui presentes nesse recinto, aprendendo um pouco mais. Nós podemos mudar, nós podemos, acreditem, nós somos solo fértil, desde que queiramos que essa semente que está sendo plantada dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, germine. Essa semente é a semente do amor, é a semente da mudança, é a semente da transformação que necessita da nossa vontade para germinar, para brotar. Vamos regar isso, vamos cuidar isso, vamos ver dia a dia essa semente se transformar numa plantinha diminuta, com poucas folhas, uma planta um pouco maior com caule, uma flor, uma árvore frondosa, cheia de galhos, cheia de frutos. Essa semente somos nós, essa árvore seremos nós. E essa mudança, como disse, já começou. Começou hoje, começou agora. Que possamos sair daqui cheios de ideias, que possamos sair daqui cheios de bênçãos, cheios de orações, contando com os nossos anjos da guarda que nos amparam a todo momento, inspirando coisas boas, pedindo para eles nos momentos que estivermos com maior dificuldade, pedindo para eles naquele momento que a tristeza nos visita, que a raiva nos visita, que o desespero nos visita, lembrando de Jesus e chamando Ele para junto de nós, que Ele vai estar junto. E pondo em prática aquilo que a gente quer ver no mundo, na nossa vida. Podemos fazer isso? Sim? Então, já está sendo feito. Tá ok? Meus queridos, muito obrigado por assistirem, muito obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Se vocês quiserem, eu publico essas palestras que eu faço no YouTube. Só acessar Paulo Bonfim Palestras, tem algumas publicadas lá. Divulguem, vão assistir, participar, estudar e fazer esse mundo que tem um monte de gente falando que vai ser ruim, ser melhor. Tá ok? Cabe a nós. Uma excelente noite. Muito obrigado. Fique com Deus.